Respeitosamente escrevo uma carta aberta à jornalista Miriam Leitão. Eu sou Joel Lopes de Assis, sou de Caratinga, Minas Gerais, terra de Ziraldo, de Aguinaldo Timóteo, que nunca se envergonharam de citar suas origens. Terra de gente simples, estudiosa, laboriosa, e eu sinto-me de peito estufado quando digo que sou caratinguense e estudei no Colégio Caratinga e cheguei a ser professor naquele respeitado educandário que teve seu pai, o reverendo Uriel de Almeida Leitão, como diretor. Senhora jornalista, eu quero fazer aqui algumas referências ao reverendo Uriel de Almeida Leitão. Homem austero, direto no falar e ao mesmo tempo um homem quebrantado. Eu me lembro de tê-lo visto com lágrimas nos olhos. Muito culto, dirigia o colégio e pastoreava a primeira igreja presbiteriana. Era um pregador eloquente e eu gostava de ouvi-lo para aprender com ele. Eu era um jovem que ansiava por aprender e gostava de estar perto, de ouvir pessoas que tinham um fundo cultural invejável como seu pai. Certa noite de sábado ele pregou em minha igreja, a Assembleia de Deus, da rua Princesa Isabel. Que palavra viva ele trouxe para a igreja naquela noite que ficou no passado de mais de 40 anos. Seu pai era também um homem de bom coração. No livro intitulado Testemunho de Fé, que ele escreveu a sua história, ele disse que no Monte Sinai, como era chamado um morro no final da ladeira Magano, na cidade de Garanhuns, em Pernambuco, ele fez uma oração assim, abro aspas, Senhor, dá-me a bênção de ser pastor de uma cidade onde possa ter um colégio que dê estudo aos pobres que querem estudar. Fecho aspas. Lembro-me de quando eu fazia o primeiro grau e tive que trancar minha matrícula durante um ano devido a dificuldades financeiras. No ano seguinte, quando renovei minha matrícula e ele soube do motivo de eu ter perdido um ano, ele falou comigo com aquele jeito de ser, direto em suas palavras. Abro aspas. Você devia ter falado comigo. Fecho aspas. Ele era um homem bom. Outro fato memorável que nunca esqueci foi quando a Assembleia de Deus começou a construção do seu templo da igreja na rua Princesa Isabel. Seu pai ofereceu o templo da igreja presbiteriana da rua Santa Cruz para que os assembleianos realizassem suas reuniões gratuitamente. Portanto, rendo aqui meus tributos à memória de seu pai, o reverendo Uriel de Almeida Leitão. Eu não poderia deixar de citar aqui sua distinta mãe, a senhora Mariana. Lembro-me dela, a dona Mariana, mulher e mãe exemplar. Um detalhe que nunca saiu de minha memória foi na cerimônia fúnebre de sua mãe, um de seus irmãos, ao fazer uso da palavra, disse que a mãe dele, e a sua, é claro, eu abro aspas, foi uma construtora de templos, fecho aspas. Agora quero falar sobre a distinta jornalista e gabaritada comentarista política e econômica, a senhora Miriam Leitão. Permita-me chamá-la de você. Tenho lembranças nos arquivos da memória a respeito de sua pessoa. Estava sempre por ali, participando da vida alegre do colégio, sem as ameaças que hoje existem nas escolas de nosso querido Brasil. Uma lembrança remota foi de um dia tê-la visto caminhando na calçada do colégio como uma adolescente ativa e saudável. Ilustre jornalista, para mim, como caratinguense, sentia um certo orgulho de ouvir seus comentários nos noticiários da Rede Globo e me ufanava quando dizia a outras pessoas sobre você. Cheguei até a defendê-la em rede social contra comentários contra a sua pessoa. Mas, entre parênteses, eu gosto da conjunção adversativa mas, fecho parênteses, mas você, em rede nacional, criticou a oração feita no primeiro pronunciamento do presidente eleito Jair Bolsonaro para um grupo de emissoras, um pool de emissoras de TV com imagens geradas pela equipe da Rede Globo. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, do PSL,
pediu ao amigo Magno Malta que fizesse uma oração de agradecimento a Deus pela vitória e também pedir sabedoria. Você sabe que Sena, a senhora, disse que o Estado brasileiro é laico. Sem dúvida, isto é verdade. Mas o Estado não é contra a liberdade de expressão de qualquer cidadão brasileiro. Ademais, ele é o presidente eleito, que durante sua singular campanha usou como slogan palavras de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A ilustre jornalista disse que, abro aspas, aquilo cria um pouco de preocupação. O compromisso de um Estado laico é fundamental. É conquista da reforma protestante, inclusive. Separar Estado de Igreja é fundamental. Fecho aspas. A sua referência era a respeito da oração. Então, por que a senhora não comentou o fato de um candidato que não teve dinheiro para investir como os outros, foi esfaqueado, mas foi salvo da morte, fez sua campanha em casa, não compareceu a debates, não se achou nada contra ele como os investigados da Lava Jato? Sinceramente, minha ilustre conterrânea e sábia jornalista e comentarista, você não foi feliz ao se pronunciar a emissora que você trabalha. Por que não houve preocupação quando Jesus foi chamado de gay na Bahia? Por que não houve preocupação quando a esquerda disse que o primeiro ato do seu presidente, se fosse eleito, era soltar Lula, condenado pela justiça? E para terminar com os porquês, por que não houve preocupação sobre a possibilidade do Brasil se tornar um país como a Venezuela se tornou, vítima de um partido comunista que teve a coragem de, na oração do Pai Nosso, substituir a introdução da oração de Jesus por, abro aspas, Hugo Chávez que estás no céu, fecho aspas. Diga-se de passagem que nem a Globo criticou aqueles estúpidos afirmando que a Venezuela é um Estado laico. E a oração que foi feita no início do pronunciamento do presidente eleito foi simples. E eu vou destacar aqui apenas duas partes. A oração foi feita: Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento nós te agradecemos. Nós te somos agradecidos. A outra parte que eu destaco, para não ficar muito longo, foi lá no finalzinho, quando foi dito assim na oração: obrigado por essa hora de festa no Brasil e no mundo. Agradecemos em nome de Jesus, o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Francamente, eu fiquei decepcionado e não me sinto satisfeito de estar ouvindo comentários negativos a respeito de sua atitude. Você é caratinguense, merecida, pessoa inteligente, sábia e que conquistou um lugar de audiência em todo o Brasil, mas sinto-me no dever de, francamente, abertamente, falar com você a respeito desse desagrado nacional que também foi o meu desagrado. Pastor Joel Lopes de Assis, sul da Flórida, início de novembro de 2018.